Eu vou iniciar a reunião compartilhando a minha tela com a agenda dos trabalhos de hoje. Acredito que vocês já estejam vendo. Vamos seguir a mesma dinâmica da reunião de ontem. Teremos os trabalhos aqui divididos em 3 blocos, com pausa de cerca de 5 minutos entre eles para envio de perguntas. Então, detalhando esses blocos, vamos abrir o segundo dia com a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. E ainda nesse primeiro bloco, teremos a apresentação da representação das restrições médias do complexo de Belo Monte e Pimental no modelo D100. Faremos então a pausa de cerca de 5 minutos após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos no próximo bloco da reunião. E nesse segundo bloco teremos então a apresentação dos resultados do PMO de junho de 2025. Após essa apresentação, faremos mais um intervalo para esse recebimento de dúvidas e questionamentos e retornaremos para o encerramento da reunião dos trabalhos desse PMO, previsto para ocorrer por volta das 10h30 de hoje, com o compartilhamento da ata da reunião. Bom, antes de iniciar a primeira apresentação do dia, ontem, ao final da reunião, nós recebemos dois questionamentos para a equipe aqui de estudos elétricos. Esses questionamentos chegaram bem no finalzinho da reunião, a gente estava analisando a gente comentou até, deu um retorno que estávamos analisando, e contamos agora com a participação aqui do Vitor para dar as respostas a esses questionamentos, tá? Eu vou reler as perguntas para contextualizar a todos. As dúvidas foram enviadas os dois questionamentos pelo Rafael Vernini, da empresa Kizarnikov. A dúvida foi a seguinte: prezados, boa tarde. Considerando a regra do relatório técnico ONS-DPL 013/2025, volume 3, o fluxo FNS não deveria ser de 5.200 megawatts no patamar médio do segundo mês, considerando que o somatório dos bipolos Xingu e a carga do SIM? E a outra dúvida do Rafael foi: prezados, boa noite, o fluxo de Estreito Xingu e fluxo de Terminal Rio Xingu não deveriam ser de 4.200 para todos os patamares de carga, para todos os meses, considerando o número de máquinas da usina hidrelétrica de Belo Monte, de acordo com o relatório de diretrizes da operação elétrica mais recente? Então, para esses dois questionamentos, eu passo a palavra aqui ao Vitor para fazer os esclarecimentos. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Obrigado, Rafael, pelas perguntas. E com relação à primeira pergunta sobre o FNS, você está correto. Esse valor, esse limite de FNS para o patamar de carga média do segundo mês deveria ser 5.200. Nós verificamos esses valores e logo após a reunião de ontem, nós publicamos uma revisão do relatório de limites de curto prazo. Tá? Eu destaco também que a origem dessa diferença ela já foi identificada em nossos processos e já foi corrigida também. Ok? Então, obrigado pela sua contribuição. Com relação à segunda pergunta, sobre o limite de fluxo do bipolo de Xingu no sentido inverso, de Estreito para Xingu e de Terminal Rio para Xingu, o valor limite é de 4.200 em todos os patamares de carga, assim como foi emitido no relatório, e esse valor de limite ele é em função do número de máquinas em Belo Monte, operando tanto como gerador quanto como compensador simples. Ok? Obrigado novamente pelas contribuições e bom dia. Muito obrigado, Vitor, pelos esclarecimentos. Então, vamos dar sequência aqui à reunião, iniciar as apresentações de hoje. Para isso, eu chamo a Lilian para fazer a apresentação da análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Vou só compartilhar aqui a tela. Bom, acredito que já esteja aí. Então, vamos começar com a apresentação da previsão de afluências de curto prazo para os meses de junho e julho. Para o subsistema Sudeste, a gente teve durante o mês de maio as previsões sem muitas variações. Um fechamento estimado de 84% da MLT, representando o 21º menor maio do histórico. Já para o mês de junho, a expectativa da previsão fica em 24.256 megawatts médios, o que representa 75% da MLT, sendo o 12º menor junho do histórico.
Olhando agora as principais bacias do Sudeste, a bacia do Grande, a gente tem uma previsão mensal de 54% da MLT, tendo um comportamento das vazões, uma recessão mais ou menos alcançando um período mais de estabilidade ao longo das semanas. A bacia do Paranaíba também, no mesmo comportamento, com uma previsão mensal de 67% da MLT. A bacia do Tietê, ela tem uma estabilidade maior nas primeiras semanas e nas duas últimas apresentam um aumento das enas esperadas. A previsão mensal fica em 59% da MLT. A bacia do Paranapanema já é um comportamento mais de ascensão dessas enas. A previsão mensal fica em 47% da MLT. A bacia do Rio Paraná, ela varia mais as duas primeiras semanas, com uma previsão mensal de 68% da MLT. Olhando agora o subsistema sul, para o mês de maio, as previsões de vazões tiveram seu maior valor na revisão 1, com 49% da MLT, e seu menor valor na revisão 3, com 31% da MLT. Já para o fechamento estimado, a previsão fica em 40% da MLT. Isso representa o 27º menor maio do histórico. Para o mês de junho, a expectativa é de 9.101 megawatts médios, 86% da MLT, e isso representa o 43º maior junho do histórico. Olhando então a bacia do Iguaçu, a gente percebe essa elevação das enas nas próximas semanas, com a presença de chuva prevista. A previsão mensal fica em 89% da MLT. A bacia do Rio Uruguai corresponde da mesma forma também, com elevação nas primeiras 2 semanas e em seguida recessão. A previsão mensal fica em 74% da MLT. Para o subsistema Nordeste, durante o mês de maio, as previsões realizadas foram crescentes em valor. Então, no PMO, no seu menor valor, 34% da MLT, alcançando seu maior valor para o fechamento estimado, que é de 46% da MLT. Isso representa o 7º menor maio do histórico. Olhando para o mês de junho, a expectativa fica em 1.330 megawatts médios, 29% da MLT. E isso representa o menor junho do histórico. A bacia do São Francisco, então, a gente percebe esse mesmo comportamento, a previsão mensal em 29% da MLT, as enas bem abaixo. O subsistema norte, para o mês de maio, houve também uma variação, pouca variação, né, em torno do patamar de 70% da MLT. O fechamento estimado fica em 67% da MLT. Isso representa o 9º menor maio do histórico. Observando agora as previsões de vazões para junho, o subsistema norte fica com a expectativa de 6.112 megawatts médios, 57% da MLT, e isso representa o 4º menor junho do histórico. A bacia do Tocantins, então, nesse mesmo comportamento de recessão, a previsão mensal fica em 58% da MLT. Observando agora o panorama geral do SIM, nós temos, em sua maioria, na maioria das bacias do Sul, do Sudeste e do Nordeste, alocadas na previsão abaixo de 80% da MLT. E aí com destaque para as bacias do Nordeste, em que, em sua maioria, também estão abaixo de 50% da MLT. Já no extremo oeste, as bacias do norte, nós temos algumas alocadas na previsão entre 80% e 120% da MLT, assim também como a bacia do Iguaçu, do Paraíba do Sul e do Parnaíba. Lá também, no Jacuí, nós temos uma previsão acima de 120% da MLT. E observando em termos semanais, a gente tem, então,
as zenas para o Sudeste e para o Norte possuem pouca variação. Para o Sudeste fica num patamar próximo de 75% da MLT ao longo das semanas. Para o Norte, essa variação fica mais próximo de 55% da MLT. E para o Nordeste também, a variação também fica próximo de 30% da MLT. Já o Sul, ele possui uma variação maior, sendo bem crescente aí na segunda semana, indo de 55% para 116% da MLT, e em seguida assume o comportamento de recessão até a semana 6, alcançando aí 52% no final do mês. Observando então os valores esperados como um resumo, né, para os subsistemas, nós temos para o Sudeste 75% da MLT, para o Sul 86%, para o Nordeste 29% e para o Norte 57%. Então, olhando agora o resultado do modelo GVSP, a partir da previsão que nós tivemos para junho, foram gerados então cenários de afluência para o mês de julho, considerando os 50 mil ruídos gerados, foram agregados em 503 aberturas. Então, nós temos para o Sudeste que 59% dos cenários estão alocados na faixa entre 70% e 90% da MLT. Já para o Sul, essa variação é bem maior entre as faixas de MLT, porém, a gente vê que 57% dos cenários estão alocados abaixo de 70% da MLT. Para o Nordeste, 4% aproximadamente dos cenários estão alocados na faixa de menor que 50% da MLT. E para o Norte, 91% dos cenários estão alocados entre 50% e 90% da MLT. Com isso, eu finalizo a apresentação de curto prazo e seguimos agora para o estudo prospectivo com modelos MAP e cenários de precipitação do CFS. Então, observando o subsistema Sudeste, em termos de mediana dos cenários, a gente vê que se mantém sempre abaixo da MLT, assumindo um comportamento de ascensão dessas zenas ali a partir de meados de setembro e aproximação mais da MLT ali no final de outubro. No Sul, a variação é maior dos cenários em todo o ano, porém a mediana dos cenários em alguns poucos momentos encontra a MLT, mas em sua maior parte permanece abaixo da MLT ao longo desse período todo. Para o Nordeste, a variação dos cenários não é tão grande, principalmente até outubro. Porém, é esperado que ali já mais para o final de novembro, a mediana dos cenários rume mais próximo da MLT. O Norte também, da mesma forma, também não apresenta uma variação muito grande dos cenários até o mês de outubro, e também a mediana dos cenários tende a se aproximar da MLT aí em meados de novembro. Então, para o sim, a gente também observa esse comportamento geral da mediana dos cenários, na maior parte do tempo também abaixo da MLT, e também se aproximando da MLT mais para meados de outubro e novembro. Então, a gente observa aqui que para o Nordeste e para o Norte, o primeiro quartil, mediano e terceiro quartil se encontram abaixo de 70% da MLT. Para o Sudeste, a partir da mediana e do terceiro quartil, a gente tem alocadas aí, então, na faixa da previsão entre 80% e 120% da MLT. O Sul é o único que possui um destaque maior para o terceiro quartil, com 120% da MLT. Então, com isso, eu finalizo as apresentações. Gostaria só de reforçar uma resposta que já foi dada a uma dúvida ontem, mas por hora o SMAP de salto RS do complexo de canastra continuará em sombra no deck do SMAP. Com isso, eu finalizo minha apresentação e devolvo a palavra para você, Dani.
Obrigada, Lilian. Agora eu já passo aqui a palavra à Viviane para fazer a apresentação das restrições médias do Complexo Belo Monte Pimental no modelo D100. Bom dia, Viviane. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha apresentação com vocês. Gente, a apresentação que a gente tem para passar é bem rápida, né? Porque é um assunto que é só uma atualização, na verdade, um informativo, né, para vocês, né? Sobre, né, com a implantação das restrições médias, né, no DECEM, a gente fez, então, a linearização, né, do hidrograma, né, a gente representa hoje no DECEM ela de forma semanal, né, então, o hidrograma de forma semanal. Então, para junho, a gente vai manter o hidrograma semanal que a gente já tinha previsto inicialmente pela nossa linearização, né, que é uma curva decrescente, né, conforme a gente observa em histórico, e também, e a gente vai manter em função aí, então, dessa tendência, né, de recessão de vazão, né, que é a curva laranja, é a previsão de vazão, né, previsão de afluência para Pimental. Então, a gente está com o nosso hidrograma coerente, né, e seguindo a mesma tendência, das vazões. Então, esse valor do hidrograma que a gente está apresentando aí no gráfico e na tabela, ele é o mesmo que está na nota técnica, né, que a gente mencionou no primeiro PMO que a gente apresentou essa nova modelagem. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada, Dani, muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Viviane, pela apresentação. Antes de irmos para o intervalo, nós recebemos aqui uma dúvida do. Só um segundo para eu achar a pergunta. Do Luciano Contim, da Eletrobras. Ele comentou que o áudio do Vitor cortou para ele, e aí a dúvida dele é: o deck oficial do Decomp em relação ao deck preliminar terá alguma diferença de dado de entrada de limite de intercâmbio? Em caso afirmativo, o New Wave será republicado também? Então, só para deixar bem claro, Luciano, obrigada aí pela pergunta, né, pela dúvida, é bom para deixar bem claro. Como o Vitor comentou, os limites foram republicados ontem à noite. Você deve ter recebido até no Sintegre aquele alerta, né, de publicação de produto no Sintegre. E a gente rodou, processou os modelos New Wave, Decomp, já considerando essa alteração dos limites. Então, não teremos alteração de limites nos modelos New Wave, Decomp, decorrente desse ajuste necessário aí no relatório de limites, tá? Que já foram todos incorporados nas rodadas de ontem à noite. Vitor, você quer aproveitar? Eu já vou te passar, já que estamos aqui, né, ainda nesse tema, chegou mais uma dúvida aqui para o Vitor. Da Laiana Maia, da Elera Renováveis. Prezados, bom dia. Considerando as adequações que serão implementadas no CEP, Xingu, conforme discutido ontem pelo Vitor, o ONS prevê alguma alteração nas limitações do EPJUSC após as implementações? Por fim, ela agradece. Vitor, se puder esclarecer. É, Bom dia, Laiana, obrigado pela pergunta. Após a implementação em campo das adequações do CEP, o ONS irá receber os insumos necessários para poder proceder com a avaliação dos limites, tá? O F Juscelino, fluxo Juscelino, ele será avaliado também, e caso a gente verifique a necessidade de alteração desse limite, a gente vai seguir o rito normal de publicação de revisão do relatório de diretrizes, e será publicado no portal Sintegre. Ok? Obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Então, já podemos agora fazer a nossa primeira pausa para recebimento de dúvidas aqui ao final do primeiro bloco da reunião do PMO de junho e voltamos logo mais. Olá, bom dia a todos novamente. Recebemos aqui algumas dúvidas, eu vou ler os questionamentos. A primeira, eu vou pedir apoio à Viviane para responder a dúvida da Jéssica Guimarães. Prezados, bom dia. Gostaria de compreender o motivo do ONS estar despachando o complexo Jorge Lacerda por segurança energética e por exportação, visto que o carvão que este complexo ainda utiliza para gerar é subsidiado pela CDE, já que o contrato de energia de reserva ainda não foi assinado.
A geração não deveria ser por inflexibilidade, como vinha acontecendo nos últimos meses? Viviane, você pode ajudar a responder a dúvida? Claro. Obrigada pela pergunta. Sobre essa questão a gente segue, né, com a usina gerando, com toda a documentação para exportação habilitada, né, e a gente só está exportando nos momentos em que essa geração ela não é necessária para o Brasil, né, ou seja, a gente, para o atendimento do Sul, né, já que a garantia energética é para essa, para esse tipo de atuação, né. Mas, então, quando a geração do Sul já está minimizada, né, a gente pode exportar, no caso, esse recurso, né, não necessitando desse recurso para o Brasil, que é uma forma de diminuir os custos de encargo, né. Então, a gente tira da garantia energética e passa para exportação. Então, teria uma redução de custo para o Brasil, que é benéfico, né. Sobre essa questão da CDE, a gente, há algum tempo atrás, a regra teve, né, essas mudanças, talvez até do contrato que você está falando, mas hoje a contabilização, a gente entende que está tudo dentro né, da documentação que é necessária, da regulação, né, então a gente entende que seria interessante, se você tem dúvida, né, sobre essa questão da CDE, o contato com a CCE, porque a CCE é que faz a contabilização, né? A gente não tem esse costume de olhar esse tipo de contrato, né? O que a gente sabe é que a usina está apta pela toda a documentação que ela tem, que é exigida para poder participar é, dessas operações comerciais, né? Era isso que eu tinha, acho, eu espero ter esclarecido a dúvida, né? E obrigada, Dani. Eu que agradeço, Viviane. Agora eu vou pedir o apoio da Lilian para responder a pergunta do Felipe da Silva, da Noros Tecnologia. Bom dia. Verifiquei que no Sintegre a previsão do SE estendido com a remoção de viés está sendo processado com o posto de Salto, no Rio Grande do Sul, na análise de agrupamento. Dado que esse posto não vai entrar nesse PMO, ainda vai ser mantida nesse processo, qual seria a justificativa, uma vez que isso pode influenciar o resultado da análise de agrupamento? Por fim, ele agradece. Lilian? Obrigada, Felipe, pela pergunta. No caso, o Salto RS possui uma produtibilidade igual a zero, então ela não influencia na ENA de precipitação. Dessa forma, por hora também vai ser mantido nesse processo. Muito obrigada. Obrigada. Temos também mais uma dúvida aqui da Tainá Rodrigues de Sá, da Simple Energy. Olá, bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida. Vi que entrou uma restrição bem antiga que não havia visto desde 2022, referente à Cachoeira Caldeirão. Ela é uma restrição que se enquadra como interna ao submercado ou conjuntural? Vitor, bom dia novamente. Pode ajudar? Bom dia, obrigado pela pergunta. Essa restrição de geração, na verdade, ela se traduz numa inequação de limitação de fluxo na linha Macapá-Ferreira Gomes. Essa inequação, ela está na revisão 1 do volume 20 do relatório de diretrizes, e ela passou a ser necessária porque houve uma perturbação no início desse ano, que foi verificado oscilações sustentadas na área Macapá. Esse fenômeno ele já está sendo tratado pela nossa área de engenharia, em conjunto com a gente, e até que esse problema, né, seja solucionado, a gente precisa ter essa restrição de fluxo. E no modelo, energético, isso se traduz através de uma limitação de geração dessas usinas. Ok? Obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos, Vitor. E agora vamos dar seguimento aqui à reunião, não temos mais dúvidas por enquanto. Agora vamos à apresentação dos resultados do PMO de junho de 2025 e peço apoio ao João Pedro para fazer essa apresentação. Bom dia, João. Oi, bom dia, Dani. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, bom dia a todas e todos que nos acompanham em mais essa reunião do PMO de junho, agora no dia 30. Eu vou passar pelos resultados do PMO. E a apresentação tem esses 6 tópicos
do sumário. Então, eu vou abordar os resultados de CMO, resultados de armazenamento, fluxos nos intercâmbios, expectativa de despacho térmico, o comando de despacho antecipado para as usinas AGNL e terminar com algumas informações adicionais. Vou começar a apresentação com os resultados de CMO e armazenamento. Os CMOs do primeiro mês de estudo podem ser vistos aqui do lado esquerdo do slide. Então, para esse PMO, nós observamos CMOs na primeira semana operativa de R$ 289,73 por megawatt-hora no Sudeste Centro-Oeste, R$ 291,65 65 centavos por megawatt-hora no Sul, e CMO equalizado de R$ 289,27 por megawatt-hora no Norte e Nordeste. Os CMOs dessa primeira semana apresentaram um aumento em relação aos CMOs da primeira semana operativa da última revisão do PMO de maio, com exceção do Sul, que teve uma queda. Quanto aos CMOs das demais semanas operativas, a gente ressalta que os valores naturalmente serão atualizados e revistos a cada revisão desse PMO de junho. Na parte da direita do slide, nós trazemos os armazenamentos nos subsistemas ao longo dos estágios. O SIM partiu de 68,7% de energia armazenada, segundo os dados de níveis de partida que foram declarados pelos agentes, e o Decomp nos indicou uma expectativa de chegar a 67,2% de armazenamento ao final de junho. Agora, nós passamos para os fluxos de intercâmbio que foram observados no estudo. A tabela mostra todos os valores dos fluxos nos intercâmbios para o primeiro mês do estudo, e o mapa à direita traz o atingimento dos limites que foram observados para a primeira semana. Então, na primeira semana, no patamar de carga pesada, nós tivemos o atingimento do limite de intercâmbio do bipolo Xingu, FNES e FNS mais FNES. No patamar de carga média, nós tivemos o atingimento do FNES, FNS mais FNES e também do RSU. E no patamar de carga leve, nós observamos o atingimento do limite conjuntural do FNS. Agora nós trazemos os resultados do despacho térmico e também o comando antecipado de usinas AGNL. Começando pelo despacho térmico comandado pelo modelo Decomp para a primeira semana operativa, que é visto aqui no gráfico da esquerda, nós observamos que o despacho térmico se deu por inflexibilidade declarada pelos agentes, visto aqui em verde escuro, e também por ordem de mérito na cor marrom. Para o SIM, nós tivemos um despacho total previsto de 6.348 megawatts para a primeira semana operativa, sendo 3.946 por inflexibilidade e 2.402 por ordem de mérito, que é distribuído entre os subsistemas, como mostra tanto a tabela quanto o gráfico à esquerda do slide. Para as demais semanas, os valores de geração térmica se encontram na tabela à direita. E a gente aproveita para ressaltar sempre que os valores apresentados aqui de despacho comandado pelo Decomp são indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo DCEM na etapa de programação diária. Agora trazemos a expectativa de despacho térmico para os 2 meses de estudo, junho e julho, em atendimento à portaria normativa 62 do MME. Nos gráficos desse slide aqui, temos as linhas indicando o despacho térmico para os estágios determinísticos do estudo, e para o segundo mês, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários e trazemos a distribuição dos despachos térmicos dados pelo Decomp por meio dos gráficos de boxplot. Então, como eu acabei de mencionar, para o primeiro mês, nós tivemos indicação de despacho por ordem de mérito, além da inflexibilidade declarada pelos agentes, que foi detalhada na apresentação de ontem. E para o segundo mês, nós temos cenários também com expectativa de despacho térmico, além da inflexibilidade. Para o Sudeste Centro-Oeste, nós temos cenários que indicam despacho térmico total entre 2.770,4 até 3.938,9, com um valor esperado de 3.845. Passando para o Nordeste, embaixo, na cor azul, temos cenários indicando o despacho térmico para o segundo mês entre 3,5 e 238,9, com valor esperado de 89,5. No Sul, em amarelo, temos cenários menos dispersão, né? Então cenários entre 300 e 353, com valor esperado de 350,9. E para o Norte, embaixo, cenários entre 965,5 e 2.895, com valor esperado de 2.669,2. Fechando com sim à direita, temos despacho total previsto para o segundo mês, de acordo com os cenários, entre 4.039,4 até 7.425,7, com valor esperado de 6.954,6.
Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nesse PMO de junho, nós estamos indicando o despacho ou não pelo modelo Decomp para a semana compreendida entre os dias 2 e 9 de agosto de 2025. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim nós percebemos que houve indicação de despacho antecipado para a UTS Santa Cruz, pois o benefício GNL que foi calculado para o Sudeste Centro-Oeste ficou acima do CVU dessa usina para os 3 patamares de carga. Para as usinas de Luiz Arremelo e Porto Sergipe, nós não observamos a indicação de despacho antecipado, como é visto aqui na tabela do slide. Fechando os resultados, nós trazemos aqui um resumo do despacho térmico para a primeira semana por modalidade, patamar de carga e usina. Essas tabelas ficam para referência posterior e serão exibidas integralmente no nosso relatório, que será publicado ao longo do dia. Nesse slide aqui, nós trazemos os despachos térmicos para o Sudeste, Centro-Oeste e para o Sul, com detalhamento dos valores que eu apresentei anteriormente. E aqui nesse slide, trazemos o despacho para o Nordeste e Norte, também com o mesmo detalhamento. Para fechar a apresentação, nós temos algumas informações adicionais. Um reforço das datas que foram apresentadas ontem. Às quintas-feiras à noite, nós fazemos a publicação do deck preliminar do Decomp, com a divulgação de resultados às sextas-feiras. Nesse PMO, nós teremos 4 rodadas de Decomp, sendo a primeira relativa ao PMO que foi realizada ontem, e as outras 3 rodadas relativas às 3 revisões do PMO de junho serão realizadas nas próximas 3 semanas. Os resultados dessas revisões semanais serão divulgados nas reuniões que ocorrem às sextas-feiras, cujas datas estão aqui no slide no canto direito superior. Reforço que os resultados da revisão 3 serão apresentados em 18 de junho, que é uma quarta-feira, excepcionalmente, por conta do feriado de Corpus Christi, que será em 19 de junho. Reforço que temos no Sintegre, o nosso fórum na área de programação mensal, por onde nós recebemos dúvidas e questionamentos sobre o deck preliminar, entre as 9 e 12 horas da sexta-feira. Então, já fizemos a publicação do deck preliminar no Sintegre e o fórum já se encontra aberto para dúvidas e questionamentos relacionados ao deck até as 12 horas de hoje. Caso haja algum problema de acesso, nós ficamos à disposição no nosso e-mail do PMO. Reforçamos aqui, por fim, os nossos meios de comunicação oficiais. Ficamos à disposição para contato através do e-mail oficial do PMO, que é o pmo@ins.org.br. Dúvidas relacionadas ao envio de insumos para o PMO Revisões, além dos pedidos de acesso ao PMO, devem ser enviados diretamente para esse e-mail, para que a gente possa fazer o rápido atendimento. E demais demandas e dúvidas adicionais podem ser encaminhadas diretamente para a nossa central de atendimento no Sinteg. Reforço também que no YouTube todo o histórico das gravações das reuniões do PMO e reuniões semanais de programação da operação estão disponíveis para consulta. E aqui eu concluo minha apresentação de hoje sobre os resultados do Decomp e agradeço a todos pela atenção. Fico à disposição caso haja alguma dúvida. Contigo, Daniela. Muito obrigada, João, pela apresentação. E finalizamos esse bloco e vamos para mais um intervalo para a análise das perguntas enviadas aqui no chat da transmissão. Até mais. Olá, voltamos do intervalo, recebemos uma dúvida, vou encaminhar aqui ao João Pedro. Na verdade, é só uma solicitação. A Júlia de Salve, da True Comercializadora, pediu que, por gentileza, se a gente poderia exibir novamente o despacho térmico das regiões Norte e Nordeste. A informação passou muito rápido e ela não conseguiu visualizar com atenção. João, você pode atender essa solicitação da Júlia? Claro, bom dia novamente. Obrigado, Júlia, pela oportunidade de mostrar aqui novamente. Eu vou compartilhar a apresentação. Como você acabou não especificando, acredito que vocês já estejam vendo aí. Você acabou não especificando se é primeiro ou segundo mês, eu vou mostrar os dois aqui. Só um instante. Bom, tem aqui nessa parte, né, a expectativa para a primeira semana. Então, Nordeste aqui um total de 190, 98 por inflexibilidade, 92 por mérito. No Norte, 2.273 no total, 632 por inflexibilidade, 1.641 por mérito, isso aqui para a primeira semana. Lembrando que a expectativa é do Decomp, né, o despacho por mérito é na etapa de programação diária pelo DECEM. E a gente tem aqui o despacho também para as próximas semanas, também expectativa dada pelo Decomp, tá? Tanto o Nordeste quanto o Norte, ok? E aí, seguindo, tem um outro slide aqui com a expectativa de despacho para o segundo mês. A gente tem o Nordeste aqui na parte de baixo, em azul, né? A gente tem os cenários aqui do segundo mês entre 3,5 e 238,9 para o Nordeste.
Para o norte, a gente tem cenários aqui entre. Peraí, que tem uma janelinha aqui. A gente tem cenários entre 965 e 2.895 para o norte. Tá bom? Acredito que tenha atendido. Se não, só mandar outra dúvida para a gente. Tá bom? Bom dia, pessoal. Obrigada, João. E para finalizar os trabalhos deste PMO, eu vou compartilhar a tela, apresentando o caminho da publicação da ata. Só um segundo. Acredito que já estejam vendo aqui a apresentação. O documento, né, a ata da reunião deste PMO já se encontra à disposição de todos para avaliação de contribuições, que devem ser encaminhadas para o e-mail pmo@ons.org.br até às 11h30 de hoje. Lembrando que todas as apresentações realizadas nos 2 dias de PMO serão publicadas hoje também, bem como o vídeo da reunião ficará disponível no canal do ONS no YouTube. Então, aqui, através desse QR Code, ou através desse caminho, vocês conseguem acessar esse produto no Sintegra, onde se encontra a ata já publicada, já disponível, a minuta da ata disponível para todos. Então, vou finalizar aqui o compartilhamento. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de reforçar o convite feito na reunião de abertura deste PMO pelo nosso diretor Cristiano, a respeito do PMO, do próximo PMO, o PMO de julho. Ele será realizado em formato híbrido, presencialmente aqui no auditório do ONS. Os interessados em participar presencialmente aqui deverão fazer uma inscrição, uma pré-inscrição. Então, em breve a gente vai abrir um formulário dessa pré-inscrição, e essa participação presencial, para essa participação é importante a inscrição. E também manteremos o mesmo processo de transmissão ao vivo para quem não puder se deslocar para o auditório e também não conseguir, né, realizar a inscrição, né, porque a gente tem uma capacidade limitada no nosso auditório. Então, teremos a transmissão ao vivo, então será uma reunião híbrida no mês que vem, com a transmissão aqui, com o mesmo suporte aqui da Vox e no mesmo link, mesmo onde vocês já estão acostumados, para envio de perguntas, chat da transmissão, será mantido o mesmo formato para quem estiver na participação online. Ok? Bom, com a disponibilização da ata e perguntas respondidas, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias, todas as contribuições, dúvidas enviadas a nós. Agradeço também as equipes do ONS, CCE e Vox, né, que viabilizaram esse encontro. E antes de encerrar, lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 6 de junho, às 15 horas, retornamos com as reuniões da programação, onde traremos as atualizações da revisão semanal do PMO. Aproveito, então, a oportunidade para desejar uma ótima sexta-feira a todas e nos vemos nesse PMO de julho aí, no formato especial, formato híbrido. Até mais. Até lá.